E hoje nós vamos falar sobre um assunto que preocupa muitas pessoas, principalmente os homens, que é a calvície, né? Um distúrbio que causa queda capilar. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui hoje no estúdio do RDTV News a doutora Aline Monsali, que é dermatologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Poliana. É um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é nosso e eu já quero começar sabendo de você por que algumas pessoas são calvas. Pronto. Primeiro a gente tem que diferenciar a calvície da queda de cabelo. Então, queda de cabelo, existem várias causas. Calvície, ela fala de uma doença que chama alopecia androgenética. A alopecia androgenética, como o próprio nome já diz, andro, relacionado a hormônios, e genética, de cunho genético. Então, por isso, algumas pessoas têm uma predisposição maior a esse tipo de calvície. E a calvície, a alopecia androgenética, ela tem um tratamento? Tem como ser revertida? Tem. A pessoa ela nasce com uma genética familiar de ter mais receptores nos folículos capilares, especialmente nas entradas e no alto da cabeça, nesse ápice da cabeça. No decorrer da vida, com a ligação desses hormônios no fio, o fio ele vai afinando e ao invés de sair 3 fios por buraquinho por folículo, começa a sair 1. Se a gente não trata, esse fio afina ainda mais, aí começa a aparecer o couro da cabeça, afinar o rabo de cavalo, e aí a gente não trata, esse folículo morre. Então, o tratamento tem que ser precoce, porque eu digo que tempo é cabelo. Então, quanto antes você tratar, você consegue reverter a densidade, então aumentar a quantidade de fios e melhorar o aspecto do fio, deixar ele mais grossinho de novo. Agora, quando esse folículo já morreu, quando tem aquela pele lisinha, que na tricoscopia a gente não vê mais folículo viável, aí é só implante capilar. Ah, entendi. Existem hoje, né, vários mitos, verdades com relação ao calvície. Muito se fala sobre isso, o que pode causar, o que está relacionado ou não, né? E eu vou falar alguns aqui, você vai me explicando se é verdade ou não, tá? Alguns alimentos podem impedir ou prevenir a calvície? Pronto, então vamos diferenciar agora o que é calvície, o que é as outras quedas de cabelo. A gente tem um ciclo capilar, que são basicamente 3 fases. Então a gente tem uma fase de crescimento capilar, que é a fase anágena, que o cabelo cresce muito. Isso é determinado geneticamente, ela dura de 3 a 6 anos. Por isso que tem gente com cabelo de Rapunzel e tem gente que reclama que meu cabelo não passa do ombro. Isso é genético, não tem muito o que fazer. Depois, esse fio ele estaciona numa fase catágena, que dura 3 semanas, até nascer um fiozinho novo e empurrar esse velho para ele cair. E ele entra na fase de queda, que é a telógena. A telógena dura 3 meses, esses fios eles caem difusos, não caem só em um local. E aí a gente tem perda de 10 a 15% dos fios por dia, cerca de 100 a 150 fios por dia vão caindo e se renovando, e isso tudo é normal. Então a gente tem que entender que a gente tem uma queda e uma queda normal. Quando essa queda aumenta, a gente tem que procurar a causa. Quando a gente fala de alimentos, esse alimento, essa malnutrição, essa falta de proteína, uma dieta muito restritiva, uma pessoa que fez uma bariátrica que não tem boa absorção, um paciente celíaco, intolerante que também não tem boa absorção, tem síndromes desabsortivas, pode dificultar essa captação dos alimentos e não ter força para esse fio nascer e causar uma queda, uma rarefação. Mas não tem nada a ver com a androgenética. Então tem a ver com outros tipos de queda, como o eflúvio telógeno ou outras rarefações. Ah, sim. E a questão do shampoo, doutora? Tem gente que fala sobre o shampoo, né? Hoje o comércio está aí, várias marcas lançam shampoos, condicionador, tudo focado para queda, acaba com a sua queda de cabelo. Isso de fato existe? Bom, quando a gente fala em produtos tópicos, coisas de passar, a gente sabe que tem uma atuação local. Então, se você tem uma doença de couro cabeludo que está causando essa queda, então uma dermatite seborreica, que é a caspa, que faz uma inflamação e causa queda, o shampoo ele consegue atuar assim. Então a gente tem o shampoo específico para dermatite seborreica, que você pode usar tranquilamente e controlar essa inflamação e diminuir queda. Agora, quando você tem uma queda orgânica, então você tem um problema de tireoide, que está fazendo seu cabelo ficar fino e cair, você tem uma doença autoimune, um lúpus, uma sífilis faz cair cabelo, então não adianta nada você usar um shampoo para queda. Então, o mais importante é você investigar a causa, tratar a causa. Existe shampoo para queda para coisas que são superficiais.
O shampoo não vai resolver uma causa orgânica. É porque nem tudo que faz o meu cabelo cair, a causa do meu é do seu cabelo, né? Exato. Então pode ser, por exemplo, um eflúvio telógeno, que é muito comum, que é a queda de cabelo por estresse, que todo mundo fala. Seja estresse psicológico, então, uma morte na família, um casamento, a gente fala que estresse é só coisa ruim, não. Coisa boas também mudam a nossa vida e causam estresse. Já peguei noivas com estresse, caindo cabelo. Mudança de rotina, pós-parto, que cai o cabelo, é fisiológico. Pós-Covid, que foi muito comum, pós-internação. Então, isso o shampoo não vai resolver. Então, a gente tem que descobrir a causa e a causa é muito individual. E há alguns casos que é necessário entrar com a medicação? Muitos casos precisam de medicações e aí a gente tem que entender coisas que são doenças que podem causar queda de cabelo, doenças que não são do cabelo e podem causar queda de cabelo, e a gente tem as medicações para esse foco primário, e as doenças de cabelo que a gente trata com medicação. Então, a gente pode usar desde vitaminas específicas, quando a gente tem alguma déficit de vitamina, até corticoides, antibióticos, dependendo das doenças do couro cabeludo e das doenças orgânicas. Então, cada doença tem uma medicação. Por exemplo, a calvície, a gente usa medicações que diminuem a ligação do hormônio no receptor, a gente usa medicações de tomar e de passar para aumentar o crescimento desse cabelo, além das vitaminas que podem melhorar só a qualidade desse fio. A gente ouve falar muito sobre minoxidil, né? Isso. Que é uma fórmula usada, tem pessoas que tomam, né? Eu já tomei, inclusive, e tem quem passa topicamente, né? O minoxidil, ele é uma medicação muito antiga, era usada para controlar a pressão. E aí foi descoberto que durante o uso as pessoas começavam a ter pelo, e aí ele parou de ser usado para hipertensão, e a gente usou esse efeito colateral dele em dose baixinha para nascer cabelo. Então foi assim, um acaso. E a gente pode realmente usar tópico, né, que é o de passar, quanto o oral, mas o oral tem que ter alguma cautela, né? Porque como ele era uma medicação que utilizava para baixar a pressão, ele pode ter alguns efeitos colaterais. Então, não é todo mundo que pode usar. Não pega a receita do vizinho. Mas ele é uma excelente medicação para nascer cabelo mais rápido. Mas ele não interrompe a calvície, ele não interrompe a queda. Inclusive, quando você começa a utilizar, você percebe uma queda maior, que é um shedding. Por quê? Ele tira todos aqueles que estão na fase de cair, ele faz cair logo para nascer novos. Então, ele tem uma piora da queda no início do tratamento. Ah, é importante falar isso aí realmente também, porque por mais que pareça uma coisa que não é prejudicial, você pegar a receita de outra pessoa, né, querer tomar por conta. É uma medicação que funciona, mas tem que saber para quem ele funciona. Às vezes você tem uma doença muito grave, como um lúpus, uma areata, e aí você vai usando o minoxidil, vai nascer cabelo, mas essa doença continua lá. E aí você vai protelando o diagnóstico e acaba atrapalhando o tratamento futuro. As mulheres hoje, a gente percebe, antes falavam muito dos homens calvos, né? Hoje a gente tem tido um boom de mulheres com problema de alopecia androgenética, se falando muito sobre isso, com falhas, né, aqui nas entradas do cabelo, né? Então, as mulheres, a gente pode também usar esse termo calvas? Pode. Sempre teve alopecia androgenética feminina, mas como o padrão da alopecia feminina é diferente, a gente não fica sem cabelo. A gente tem, lembra que eu falei que ele afina o fio, então a gente percebe só um afinamento, não percebe uma queda franca, porque a calvície, a alopecia androgenética não cai tanto o fio, ele afina, ele morre. E a gente aparece o couro cabeludo. Então isso vai passando sem se preocupar, porque não tem um buraco na cabeça. Então sempre teve a doença, mas a gente não tinha o diagnóstico. E agora, isso faz parte da autoestima feminina, o cabelo mostra como é um termômetro, né? Se a gente tá bem, o cabelo tá bem. Se a gente tá mal, nosso corpo é inteligente, ele tira energia de pele, cabelo e unha, que não é importante. Então, ele mostra como você tá na sua saúde, na sua rotina. E agora, com os implantes hormonais, como é uma androgenética, tem piorado quadros de alopecia androgenética em mulheres. Então, a gente teve esse boom por conta do uso de hormônios, né? Então, uma alopecia que viria lá nos 50, 60 anos, ela foi antecipada para os 20. Então, a gente precisa de mais cautela e mais cuidado quanto a isso. E lavar o cabelo, doutora, todos os dias? Isso pode ajudar ou atrapalhar? Isso é um grande mito. Não tem problema lavar o cabelo todos os dias, desde que o seu cabelo precise lavar todos os dias e desde que seja com shampoo adequado.
Então, outra coisa interessante de diferenciar é queda de cabelo com a quebra da haste. Então, todo mundo chega no consultório falando, doutora, meu cabelo está caindo. E aí a gente avalia, ele está saindo com aquela bolinha na ponta? É uma queda. Ele está quebrando, o seu cabelo está elástico, então é uma quebra. E o tratamento é outro. Então, o fio que a gente vê, ele já é morto. Esse fio aqui deve ter 6 anos, essa ponta. Já nem é mais a mesma Aline que está aqui falando com você hoje. Então, a gente não tem muito o que fazer. Isso aqui a gente vai usar condicionadores, cremes, a gente vai envelopar esse fio para que ele consiga passar bonito pela vida, mas você não vai tratar. Isso aqui é só tesoura. Então, o que a gente consegue fazer com os tratamentos é cuidar do fio que está nascendo, da raiz, do couro cabeludo. Então, a quebra, a gente tem que ter muito mais cuidado com o tipo de coisa que a gente faz no cabelo, como tintura, alisamento, uso de secador muito próximo, né? A gente faz bubble hairs, que são bolhas que depois elas se quebram por conta do uso do calor sem cuidado. Eu já ia até te perguntar, isso também, o uso de secador frequente, Sim. Ele também facilita a calvície? Sim, calvície não, mas a Uma quebra queda. do cabelo. A quebra. Exato, então o uso de químicas, né, principalmente associadas, então alisar e pintar de loiro ao mesmo tempo, então você facilita uma fratura química desse fio. Usar fontes de calor muito próxima, ou usar chapinha no cabelo molhado, então você faz realmente uma bolha dentro dessa haste que fica friável e você quebra com facilidade. Eu li aqui, até trouxe aqui também mais uma questão para te perguntar, sobre o consumo de refrigerantes, se pode aumentar o risco de calvície. Não tem nada provado sobre o consumo de refrigerante, mas a gente sabe que existem coisas que aumentam o estresse oxidativo do organismo. Então, o excesso de açúcar, cigarro, poluição, estresse, ficar sem dormir, aumento do cortisol. Então, assim, os hábitos de vida, eles vão responder ao seu organismo. E como eu disse, nosso organismo é inteligente. Se ele precisa priorizar órgãos importantes, ele vai tirar do que ele não acha importante, que é pele, cabelo e unha. Muito interessante isso. E uma outra coisa, doutora, que a gente por muito tempo achava que homens com calvície eram só homens mais velhos, né? Hoje a gente já percebe homens, rapazes, jovens, né? Com aquela falha ali, né? Por quê? A gente sabe que a androgenética ela é relacionada a hormônios e a gente tem um pico hormonal a partir dos 17, 18 anos nos homens. Então, se você tem uma genética de calvície, ela já vai dar sinais muito cedo. O que a gente consegue ver também é que podem existir doenças sobrepostas. Então, ele tem uma tendência à calvície, à androgenética, mas ele passa por um estresse, passa por um Covid, passa por uma cirurgia e faz um eflúvio telógeno. Então, ele tem essa queda brusca pelo estresse e na hora de nascer esse cabelo já nasce menos quantidade por conta da androgenética. Então, ele abre um quadro antecipado. Então, provavelmente pelos hábitos de vida, essa rotina moderna que a gente não tem horário para comer, é muita cobrança, sempre correndo atrás das coisas e esquecendo de cuidados nossos, né? Autocuidado. Raspar a cabeça evita a calvície? Não, raspar a cabeça, cortar o cabelo na lua crescente, nada disso interfere no ciclo capilar. Mas eu só corto o cabelo na lua crescente. A gente sabe que não há comprovação, mas eu também. Acredito na minha avó. Vou tentando buscar isso aí também. Nada científico. E o uso de boné? O uso de boné, ele pode deixar a pessoa careca? Então, o uso de boné não interfere na androgenética, como eu disse, hormônios e genética suficiente, mas ele deixa um ambiente úmido e quente, e isso favorece doenças fúngicas. Então a gente pode ter doenças fúngicas no couro cabeludo, principalmente aqui na nossa região que é muito calor, se a gente não tiver uma higiene adequada, capacete, boné, chapéu, não lavar esse cabelo adequadamente por conta do ambiente nosso ali de quente e úmido. Faz muito sentido. Pra gente encerrar, doutora, eu queria que você deixasse algumas dicas, né, de cuidados para como as pessoas devem se cuidar em casa, a melhor forma de lavar o cabelo também, né? Pronto. Lembra que o cabelo é o termômetro do seu organismo, então tudo que você se alimenta, a vida que você vive, as escolhas que você faz na sua rotina vai refletir pele, cabelo e unha. Não perde tempo é cabelo, então procura o seu dermatologista, descubra sempre a causa, não fique só tratando a consequência da queda, porque se seu folículo morre, a gente tem muito mais dificuldade de voltar essa densidade natural do seu cabelo. Lembra que o fio é morto.
e a gente não consegue recuperar. Então, cuidado com os procedimentos que você faz, principalmente as fontes de calor, tinturas, químicas e tudo isso que pode agredir e a gente não consegue recuperar. E lembrar que existem muitas doenças que não são do couro cabeludo, mas que refletem no couro cabeludo como um primeiro sinal. Então, não perder esse time de tratar doenças que você tem, como problemas de tireoide e outras doenças que são orgânicas que você pode descobrir antecipadamente. Ai, maravilhosa. Amei as dicas. Obrigada. Amei muito as informações que você trouxe pra gente, esclarecedoras. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Sempre que precisar, o espaço está aberto, tá? Muito obrigada. E se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário pra gente e compartilhe também nas suas redes sociais.